Caríssimos irmãos, queridas irmãs, para mim, este evangelho, por muitos anos, foi um evangelho sem explicação. Eu julgava, até no tempo que eu fazia teologia, estudava, um evangelho assim, mais uma das coisas que estava lá, pelo meio do caminho do evangelho tinha que estar. E não conseguia entender onde que estava o significado salvífico deste evangelho. Porque aquela gente vivia da criação de porcos. E Jesus consente ao pedido dos demônios de ir para a manada dos porcos, e eles se jogam penhasco abaixo. Então tudo que aquela cidade tinha para tirar o seu sustento acabou. E Jesus, que veio para anunciar o evangelho, teve que ir embora. Mas como é que Deus, que é bom, tira de um povo o seu sustento? Convenhamos que 2.000 porcos é porco pra caramba. É uma porcaria só. Imagine quanto tempo para o prejuízo financeiro daquela gente que vivia da criação de porcos. Até que um dia fui percebendo. Bom, primeiro eles viviam na região da Decápole. A Decápole era uma região da mistura, onde tinha gente de todo tipo de cultura, de religião, também judeus. Mas que se deixavam contaminar, entre aspas, pelo costume dos outros povos com os quais eles conviviam. Para um bom judeu, e quem foi na Terra Santa aí pôde perceber, né, que no café da manhã nunca tem presunto, nem tem bacon na hora do almoço, na farofa, porque judeu não pode com porco. Porco é proibido pela lei do Senhor. Então veja bem, aquela gente estava no meio dos pagãos, estava vivendo como os pagãos, com uma prática de vida, um sustento de vida contrário à lei do Senhor. Então quando eles pedem para Jesus, manda a gente para os porcos, Jesus não tem problema com isso, porque afinal o porco é uma coisa proibida. E a libertação não seria só do endemoniado, mas de toda aquela cidade que estava se contaminando com os porcos. Uma prática de vida errada. Isso nos coloca diante do mundo que nós estamos vivendo, da sociedade que nós estamos vivendo. Aquela gente é incapaz de perceber, e por isso Jesus não deixa que o endemoniado vá com ele, porque ele tem que ser, no meio do povo dele, um sinal, um testemunho de que Deus passou por aqui. Mas aquela gente não consegue enxergar que está no meio deles a presença de Deus, que a passagem de Jesus naquela cidade, naquela região, era a hora de Deus para aquele povo. E eles são incapazes de reconhecer na pessoa de Jesus a graça de Deus. Nem mesmo olhando o endemoniado curado, eles ficaram presos onde? Nos porcos que se afogaram. Nos seus costumes errados. No seu modo de vida contrário à lei do Senhor.
Isso faz com que aquela gente não enxergue a graça de Deus que tinha acabado de acontecer, que era a libertação do endemoniado. Mais vale um endemoniado com os porcos do que um endemoniado curado sem porco. Essa era a mentalidade daquela gente. E queridos irmãos, queridas irmãs, cuidado. A nossa sociedade é assim. Mais vale você endemoniado do que sem os porcos. Mais vale ficar preso no pecado e ter um pouquinho de prazer do que perder o prazer e ser livre. Mais vale um pecadinho e continuar presos do que ser livre e romper com este mundo. Para ser mais claro, vocês certamente já viram gente assim. E eu todos os dias, e certamente os padres aqui, todos os dias se deparam com a mesma situação. Sobretudo entre os jovens. Eu agora estou fazendo uma experiência muito bonita na minha vida, que é ser professor. Eu estou dando aula para os jovens no ensino médio. Dou aula de filosofia. Tenho 180 adolescentes que não quer saber de estudar, dá mais filosofia, mas eu estou lá dando aula de filosofia para eles. Mas é uma experiência muito bonita. No fim do ano passado, do ano letivo, eu tenho um jovem numa turma que eu chamo ele de Bin Laden, brincando, a gente brinca chamando ele de Bin Laden. Uma barba, cabelão, tudo por fazer, vai para a escola todo estrupiado, dorme na sala de aula, passa a aula inteira desenhando, está nem aí com a hora do Brasil, como a gente fala. No fim do ano, fui entregar a prova para ele, e ele falou assim: ô professor, e aí, passei? Aí eu falei: olha fulano, por incrível que pareça, você passou. Ele: não, professor, estudei pra caramba para a tua prova. Eu falei: que bom. Você está vendo aí? Quando você se esforça, você consegue. Não é uma coisa boa? Olha aí que tranquilidade. Você pode chegar agora na minha frente, todo feliz. E aí, professor, passei. Ele: é, professor, mas a sua matéria é legal. O senhor acha que eu ficava dormindo? Não, eu prestava atenção nas coisas que o senhor falava. Eu falei: ah, é? Ele: é. E ó, essa última aula, que é as últimas aulas do ano, do último bimestre, foi sobre justamente ética. Como deve ser o nosso comportamento na sociedade, na nossa vida. Ele falou: olha professor, essas últimas aulas suas aí, ó, foi o bicho, hein? Eu falei: é, foi. Foi. Eu falei: mas sabe, ninguém dá valor para mim não, professor. Eu falei: é, mas seu pai, sua mãe. Ele falou: ah, meu pai me odeia, minha mãe, melhor se eu não existisse para ela. Eu falei: opa, está na hora de sair o professor e entrar o padre. Eu falei: mas por que você está dizendo isso? Eu falei: mas quem cozinha para você? Ah, eu que me viro em casa, professor. Eu mesmo tenho que cozinhar e lavar minha roupa. Eu falei: é, por isso você está lavando pouco a roupa, que a gente sente o cheiro, né? Aí ele deu risada, ele falou: não, professor. Aí eu, conversando com ele, aos poucos, e eu fui vendo: mas eu te vi tal dia assim, assado no parque com teu pai, parecia... Não, eu estava lá, obrigado, porque ó, não dá não. Aí eu falei: por que não? Porque ele só se quer saber de dinheiro. Eu falei: e a sua mãe? Ah, minha mãe só quer saber dos alunos dela, era uma professora de alguma coisa lá que eu não posso falar aqui. Então veja, um menino de 17 anos, nem isso, acho que 15, 16 anos,
abandonado à própria sorte. E quando chega um professor que apertou ele um pouquinho, conseguiu mudar alguma coisa na vida dele. Mas o que estava naquela vida lá? E qual que é a preocupação daquele pai e daquela mãe? O filho está no colégio católico, de freiras, tem padre e professor, e basta. Em casa não precisa de mais nada. Na vida não precisa de mais nada. Não precisa de orientação, não precisa de valores, não precisa de exemplos. Ele vai crescer. Igual a samambaia não cresce, ele também vai crescer. Nós estamos numa sociedade que está assim. Muitos pais não sabem mais ser pais, muitas mães não sabem mais ser mãe, não sabem mais educar seus filhos, não sabem mais dar para os seus filhos os valores corretos, que os ajudem a fazer as escolhas certas. O problema daquela gente do Evangelho, não souberam fazer a escolha certa, entre mudar a nossa vida e manter alguém acorrentado, endemoniado. Vamos mantê-lo endemoniado, mas a nossa vida a gente não muda. Nós vamos continuar assim. Quem aí tem mais de 30 anos, levanta a mão aí, por favor. Ó, a galera, que bom. O padre também, eu fiz 38 semana retrasada. Como é que era com o nosso pai e com a nossa mãe? Papai olhava, a gente já saía de fininho, né? Sabia que alguma coisa não dava mais. Chegava a visita em casa, a gente ia correndo na frente para sentar na mesa, para comer primeiro. O melhor pedaço era de quem? É da visita. A gente bem ficava com raivinha da visita, mas fazer o quê? A gente obedecia, né? Pai e mãe falavam, alguém discutia, retrucava. A gente até saía meio emburrado. Mas na frente do pai e da mãe, ninguém tinha coragem de levantar a voz. Porque tínhamos uma noção de autoridade. Pai e mãe se respeitam. Pai e mãe sabe o que é da nossa vida. Eu ia para a igreja com a minha mãe, se eu ficasse correndo, gritando na igreja, ou voltava roxo ou voltava sem braço, de tanto beliscão que levava. Até que chegou um certo ponto que não precisava mais de beliscão, porque a gente sabia. Precisamos resgatar valores. Para que os nossos jovens, para que a geração de hoje possa fazer escolhas corretas. Precisamos reconhecer que Deus está entre nós e que estar com Deus é o melhor. Ser de Deus é a melhor parte da história da nossa vida. Outro exemplo. Quantas pessoas, quantos jovens, e os padres aqui vão balançar a cabeça lá atrás, certamente, a gente recebe no confessionário ou nas nossas igrejas, drogados, na prostituição, com uma vida desregrada, e vem para a igreja, aí começa a andar uma vida retinha na igreja, começa a mudar os costumes. Quantas vezes pai e mãe vêm brigar com o padre? Porque está mudando a cabeça do filho. Vem lamentar que meu filho agora não sai mais de dentro da igreja. Nós conhecemos um caso de uma mãe que tinha um filho que queria, certamente talvez não ia ser padre, não era a vocação dele, mas estava ali nos meios, né? Aquela coisa, vou conhecer, não vou, talvez eu vou. E a mãe virou e falou assim: tudo na vida, menos ser padre. Ela chorou esse tudo na vida depois.
E eu tive a oportunidade de ouvir ela dizer: antes meu filho tivesse ido para o seminário. Então veja, também na família nós temos esse problema. Porque a televisão entrou, porque a novela entrou. Não vou ser aqui moralista, não é o caso. Se a gente tem maturidade para saber separar as coisas, mas o problema é que a gente não tem. E aí fica assistindo coisas que são contra as nossas virtudes, contra os nossos valores, e vão colocando devagarzinho, devagarzinho na nossa vida, na nossa consciência, realidades, situações que vão nos acomodando no pecado, como aquela gente estava acomodada na criação dos porcos. E nós preferimos ficar cuidando dos porcos do que ter uma vida livre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ao invés de mudar, de romper, de ficar feliz que chegou a hora de Deus e os porcos se foram, vamos reconstruir a história, a gente chora os porcos e diz para o Senhor: vai embora daqui, é melhor que você saia. Quando a gente vai para a igreja, vai para o cerco, enfim, onde vocês quiserem ir, que tenha Deus. E a palavra de Deus começa a entrar na sua vida e começa a te incomodar. E você começa a sentir que tem que mudar. Mas aí começa também do outro lado a perceber que tem coisas que estão na minha vida que são gostosas, são boas, me dão prazer, eu gosto. Mas isso não cabe mais. Será que nós temos a coragem de dizer: vamos romper e permanecer com o que é verdade? Mas o mundo aí fora está ensinando para a gente: não rompe, bobeira, radicalismo, isso é alienação, isso é loucura. Dá vazão ao que você sente, dá vazão ao que você quer. Vive, Deus é amor, Deus é misericórdia, não condena ninguém. Quantos de vocês não escutam essa conversa mole aí? Quantas mulheres se submetendo a maridos pecadores, depravados? Quanta mulher levando jovens rapazes, maridos à perdição, com uma sexualidade louca, desregrada, desenfreada. Porque passou na televisão. Porque aquela menina da novela, você viu? Porque eu vi naquele programa, os programas de televisão que nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa, pelo amor de Deus. Eu não assisto, graças a Deus, mas eu leio as notícias. O tal daquele famosinho programa que tem todo mês de janeiro, que não vale a pena falar o nome, na Rede Esgoto, né? Vocês viram lá o modelo de família que eles puseram lá dentro? Vocês estão vendo o que está saindo da família que está lá dentro? Da relação do pai com a filha que está lá dentro? Não vai olhar o programa não, mas olha as notícias. As coisas que estão saindo de lá. É essa família que você quer para a tua casa? Para os teus filhos? É aquele ser humano que você quer para você? Nós temos que ter a coragem de Davi. Davi diz, quando o empregado quer cortar a cabeça daquele que ofendia Davi, Davi diz: não, deixa ele, e vamos nós chorar a nossa derrota, o nosso pecado. Quem sabe assim o Senhor olha para nós. É essa a atitude
que o mundo de hoje precisa, que os gadarenos não tiveram. Reconhecer que chegou a hora de Deus e chorar. Chorar porque Davi sabia que ele tinha errado. Errou com Bersabeia, errou em tantas outras escolhas que fez. Ele era consciente do seu pecado. E ele chorou e aceitou a humilhação com paciência, esperando no Senhor que olhasse para ele. Foi o que nós cantamos no Salmo. Que o Senhor olhe para a nossa humilhação. Meus irmãos, minhas irmãs, neste cerco de Jericó, que você e a sua casa tenham a coragem de romper com os porcos deste mundo. Que você e a sua casa tenham a coragem na sua vida de identificar tudo que em você é porco. Ou seja, não está orientado para Deus, não está conforme Deus. E tenha a força de romper com isso e de reconhecer que Jesus entrou na tua história. E porque entrou na tua história, Ele pode te dar liberdade. Por mais que o mundo olhe para você e não enxergue o bem que Deus fez na sua vida, no seu coração, isso tem que estar muito bem convencido, muito bem alicerçado. Aquele homem, pensa que cena bonita de ver. Um homem que vivia se debatendo, acorrentado, se ferindo, agora sentado, bonito, vestido, bem cuidado, em sã consciência, diz o Evangelho, em plena consciência. Olha que restauração. E a consciência da restauração é tão grande que ele é capaz de enxergar e falar: Senhor, me tira daqui. Ficar no meio dessa gente, talvez eu não vá aguentar. Deixa eu ir com você. Quantos de nós também precisamos nos cercar de gente que pensa como nós, que vive como nós, que crê como nós, que tem os mesmos valores que os nossos. Aqui em Franco da Rocha, e assim eu quero concluir, certamente em Franco da Rocha isso não acontece. Acontece na minha paróquia em Resende, acontece muito. As pessoas começam a voltar para a igreja, começam a se dedicar ao apostolado, ao trabalho, à amizade com o padre, mas mantém os amigos antigos. Nenhum problema, podemos ter, mas temos que ser firmes na nossa convicção. Aí o que os amigos antigos falam para ele? Mas você agora só sabe falar de igreja. Mas você agora vive na igreja. Mas você agora não faz mais nada na vida, só quer saber de igreja. Todo domingo você vai na igreja. Todo dia você vai na igreja. Mas você está rezando tanto que daqui a pouco o Papa vai canonizar você. Isso aqui não acontece, certamente. Os amigos que querem que a gente continue cuidando dos porcos e não da nossa alma. Precisamos ter cuidado com eles. Os amigos que, como aquele servo de Davi, queria: não, vamos acabar com essa humilhação. Não, para que se arrepender? Para que fazer penitência? Não. Precisa ter a coragem de Davi dizer: não, eu sei quem eu sou diante de Deus, e eu espero dele a restauração. E com paciência aguardar. Fé, esperança, caridade. Crer que Deus se inclina sobre nós. Esperar contra toda a esperança. Quando todo mundo diz que não vai dar certo, nós permanecemos firmes. Lembrem-se de Jó. Sei em quem eu coloquei a minha confiança, e os meus olhos hão de ver a salvação. A caridade
nunca olhar para o outro como se o outro fosse um perdido, mas sempre encontrar nele um irmão que merece o meu cuidado. E o melhor que eu posso fazer por alguém é levá-lo à verdade. E a verdade é Jesus.